quais são as maiores atrocidades do mercado do colchão? Boa noite, mais um PowerCast. Também pode. Não quero. O gelzinho do Tibiru. E hoje estamos com nossos convidados, junto com uns brabos de bom PowerCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Curadoria Digital em mais um PowerCast. E com um convidado muito especial, que já é um amigo da empresa aqui, já está em casa, que é o André, da Orts Lab. Como tu tá, André? Tranquilo? Prazer estar aqui. Tu quer começar me contando um pouco da tua história, como é que foi tua formação? Ele é fisioterapeuta, para quem não sabe. Então, pode contar para nós aí. Então, a minha formação atual, eu sou fisioterapeuta já há 27 anos. Eu tenho mestrado em engenharia na área de tecnologias de Engenharia, fisioterapeuta, engenheiro. Então, é nessa área, né? Eu levei pau para fazer isso, mas fui obrigado. E sou membro da Associação Brasileira de Medicina do Sono. Aí é que dá a salada de fruta, né? O cara é da área da saúde, daí faz um mestrado na área da engenharia e depois ainda estuda sono. Mas para que tudo isso? É porque eu precisei me inserir num contexto onde era carente disso, desses três conhecimentos, que eram os colchões terapêuticos. Os famosos colchões magnéticos. A gente na faculdade não tem nenhuma informação sobre colchão, né? E o mercado tem poucas informações E também comprovadas. O mercado, nossa, ele vive de folclore. Ele vive de folclore nessa área. Nós somos um país que, eu sempre digo em casa, a gente é mal acostumado que a gente está no Rio Grande do Sul, é meio que uma ilha de primeiro mundo aqui. Sim. Mas o país como um todo, a educação, o nível é abaixo. As pessoas acabam tendo um senso crítico muito raso. E aí elas acreditam no que escutam. Sim. Simplesmente não contestam. Isso é um terreno muito fértil para quem é, como eu costumo dizer, intelectualmente desonesto. Sim. Porque o poder está na informação. Eu gostei Mas se tu desse insulto. Se tu usar a informação de um jeito, sabe, que distorce, que beneficia só a ti, é desonesto. Sim. E o mercado de colchão magnético acaba sendo intelectualmente desonesto. Mas antes de a gente chegar aí, me conta um pouco da tua história. Tu chegou a atuar na parte clínica de fisioterapia? Sim. Tu teve um consultório? Como é que foi? Todo e qualquer fisioterapeuta. Comecei com o idealismo de ter a clínica. É que a gente sai da faculdade primeiro com uma visão errada de que a tua clínica tem que ser igual à clínica da faculdade. A clínica da faculdade é uma clínica modelo para um fluxo enorme de gente. Sim. Tu tá sozinho. Então, o que tu vai fazer para começo de conversa é uma miniatura. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eles te preparam para te conseguir o cliente para começar? Não. A faculdade é para tu aprender a atender o paciente. Não é para tu fazer o gerenciamento do teu negócio, da tua empresa, que é uma clínica, um consultório, ou até mesmo uma prestação de serviço terceirizada. Tomara que tenha mudado. Eu estou falando da minha época, 1994. Não mudou não. Então a gente saía nu e cru. Jovem, eu saí com 22 anos da faculdade. Formou cedo. E isso é um conceito errado, tá? Formar cedo. Por quê? Eu fiz o normal. Eu entrei na escola com 7 anos, me formei no primeiro grau com 14, com 17 no segundo, entrei na faculdade, fui fazer 18 já depois do primeiro semestre. Mas eu não perdi tempo, eu só fiz tudo normal. Só fez todas as cadeiras disponíveis, mas não é a realidade do... Não é a realidade, mas é que não é o comum. O normal seria. E o normal seria. O normal seria, não é o comum. Então, 22 anos recém-completos, eu estava no mercado de trabalho. Aí tu vai ver um fisioterapeuta com 22 anos, poxa, eu olho para trás e digo, moleque, né? E aí, eu me lembro dos primeiros pacientes que eu dizia, não, olha, isso aqui a gente pode dar um jeito, não sei o que, tem solução. Eu vou ver uma segunda opinião.
Porque sempre me disseram que não tinha jeito, que eu tinha que conviver com a dor. Eu digo, não, já tem técnicas que dá para melhorar a qualidade de vida. Não, vou ver. Então, eu senti na pele não ter credibilidade por conta da idade. Sim. Né? Não foi nem pelo resultado do trabalho, porque não deu nem tempo de fazer o trabalho. Né? Sim. Foi só a idade. De lá para cá, sempre mudei alguns locais onde morei. Eu comecei em Rolante, né? Meus pais são de lá. A minha infância foi lá. Aí comecei em Rolante com consultório. De Rolante, eu comecei também a fazer terceirização em Novo Hamburgo. Comecei a dar aula também de biologia no ensino médio. Dali... Você foi professor, você não sabia. Fui professor. Tive a grata e ingrata experiência de ser professor. É complicado. Adolescente é complicado. E depois me chamaram para fazer uma terceirização em Porto Alegre, de uma rede de clínicas lá. Aí foi quando eu me mudei para Porto Alegre. Morei 7 anos em Porto Alegre. Voltei para Taquara. Comecei um empreendimento ali, uma clínica também. E aí fiquei alguns bons anos aqui em Taquara, até encerrar a atividade aqui. O que te despertou para te fazer um mestrado em engenharia em relação a sono e colchão? Então, eu recebi a visita de um vendedor de colchão, né? E eles têm, dentro da prática comercial deles, procurar parceiros comerciais que indiquem o produto, parceiros de credibilidade. Um fisioterapeuta seria um. E, de novo, voltando, eu nunca tive informação sobre colchão, né? O cara chega na minha frente e começa a explicar colchão. Eu começo a prestar atenção, informação nova, mas eu tenho um senso crítico meio chato. Ele fala isso, mas a gente nunca teve problema em relação a Não. Mas tu sentiste na pele o seguinte: se tu não souberes a resposta, eu vou estar te perguntando. Claro. E se eu não me convenci da pergunta, eu vou te perguntar da resposta, eu vou perguntar de novo. Não, e é nítida a tua cara de insatisfação. Como assim? Então, o cara começou a dar umas explicações rasas assim. E eu não tinha muito com o que confrontar, porque eu não tinha a informação anterior. Eu comecei a ficar meio... tô na dúvida, mas eu não tenho como questionar muita coisa. Até que ele me mostra o artifício, que seria o pulo do gato, né? A deixa para o colchão, que é, olha, nós alinhamos a coluna. A pessoa fica deitada bem alinhada. Eu digo, a coluna eu entendo. Agora me explica como que tu faz isso, né? Ele, não, olha só, o famoso, todas as empresas de colchão magnético, 99% delas, usam isso. Um desenho de uma pessoa deitada num colchão muito macio, a coluna fica torta. Depois num colchão muito duro, a coluna fica torta, de um outro jeito, mas fica torta. E aí no nosso colchão, a coluna fica reta. Aí eu olhei para aqueles 3 desenhos, que eram figuras, não eram fotos, não eram reais, e eu olhei, dentro do colchão. Entendi a ideia. Mas eu prestei atenção no desenho, na figura por si só, e o cara o responsável pelo desenho, seja lá o marketing, quem for, fez o contorno do boneco igual nas 3 fotos e só mudava a coluna por dentro. Eu olhei assim, cara, isso aqui não tem como acontecer, né? Ninguém entorta por dentro. Sim, entorta por fora. E o contorno do corpo fica igual, tá tudo grudado. Esse boneco tem que entortar junto, não pode só por dentro. E aí o cara olhou assim, pois é, eu digo, rapaz, já não sabe responder. Eu digo, aqui deve estar o tendão de Aquiles. Daí eu tive, cara, um lampejo assim de perguntar, mas tu tem algum número que comprova que isso realmente acontece? Eu não esperava nenhuma resposta. E se tivesse, iria me surpreender muito. Porque eu joguei essa pergunta do tipo assim, vou botar numa sinuca de bico. Vai acabar com esse assunto. Tá começando a ficar muito estranho. E ele, como assim números? Eu digo, meu caro, na fisioterapia é uma área da ciência, da saúde, e como toda ciência, a gente se baseia em números. As pesquisas são feitas,
os números viram dados, os dados viram estatística, a estatística chega a alguma conclusão, e baseado nessas conclusões, nós exercemos o nosso raciocínio clínico e aí tomamos as decisões. Não é porque eu acho que tem que ser assim que eu faço o tratamento com um paciente meu. E um exemplo simples, um exercício. Quantas vezes ele vai ter que fazer um movimento? É um número. Que carga eu vou usar? Quantos quilos? É outro número. Sem falar nos equipamentos, ultrassom, raio laser, são tudo dosificados lá, calculados, enfim. Eu falei, tudo é baseado em números. Se tu não tem números, tu não tem como... O universo são números. Tu não tem como me comprovar nada. E aí fica só um desenho, que eu já vi que não está bem feito. O cara se assustou. Eu disse, meu amigo, não. Tu não tem segurança nenhuma do que tu está falando. Eu não vou indicar esse produto. Aí, para terminar minha indignação, eu perguntei quanto é que custa. Isso foi 2004, 2003, uma coisa assim. Um tempão já. Tempão. Custava na época 3, 4 mil reais. Que era um dinheirão. 2009. Nossa, 3, 4 mil reais na época. Era 10 mil. Era o faturamento da minha clínica. Caramba. Faturamento. Não era o que eu ganhava, era o faturamento. Eu digo, rapaz, esse cara vende um produto e bota para si, traz para si a mesma quantidade de dinheiro que eu trago para a clínica um mês trabalhando. Claro, isso não é errado. O universo das vendas possibilita isso. O que dá mais dinheiro no mundo é vender, não é prestar serviço. Né? Sim. É vender. Eu não tinha esse conhecimento, porque o conhecimento comercial para mim era zero, só atendia paciente. Mas aquilo me deu indignação, eu digo, não pode. Mandei o cara embora e fui pesquisar. Ortopedia em colchões. Google. Tem um conceito do Inmetro. A tua coluna, quando deita, tem que ficar na sua posição natural. Ok. Como é que se prova, como é que se evidencia que fica nessa posição natural? A posição natural, para quem é da área da saúde, quem lida com biomecânica, que são os movimentos do corpo, seria aquela posição que a gente para em pé. É onde eu uso menos esforço para manter minha postura. Essa é a posição natural da minha coluna. Então, tu simplesmente pega o cara em pé, vira, ele tem que manter. É igual. Tá, aí tu vai para o que tem de propaganda na internet. Os colchões magnéticos que se propunham a isso, todos imitam o mesmo desenho. E os colchões convencionais, das lojas tradicionais e suas marcas tradicionais, apelam para a sensação de conforto. Então tu vai ver uma pessoa deitada, sorrindo, feliz, de olho fechado. Coisa que não acontece. Antes de a gente continuar, eu tenho mais uma perguntinha para ti. Eu quero pedir pra galera deixar o like, se inscreve no canal. A gente tem essa segunda temporada. Não sei qual vai ser esse episódio aqui, mas tem várias histórias muito legais, para lições de vida em todos os podcasts que a gente está gravando aqui. Tá muito legal essa sequência. Não deixe de conferir os nossos patrocinadores que está no canto desse vídeo, passando o logomarca dele e o QR Code para suas páginas. E também na descrição desse vídeo tem os links de todos os nossos patrocinadores. E fique agora com o nosso patrocinador. Todo mundo sabe que no nosso podcast passam muitos empresários por aqui. E em algum momento da sua vida você vai precisar de contabilidade. Então, contabilidade é Contac, uma empresa responsável da nossa região que vai te auxiliar no crescimento de sua empresa. Se você quer saber mais sobre essa empresa, confira na descrição. Então, André, voltando, eu queria te fazer uma pergunta. Como foi ser um cara que veio da saúde entrar no ramo da engenharia? Como é que foi ser essa aceitação no meio acadêmico? Então, eu cheguei à conclusão que eu consegui, pesquisando, vi que não tinha nenhuma empresa que conseguia quantificar, dar números para aquela coluna. Eu consegui encontrar na internet uma colega minha, lá do Paraná, fisioterapeuta, usando o que se chama de análise fotogramétrica computadorizada. Nossa. É botar uns adesivos no corpo, tirar foto e calcular os ângulos. Tá? Daí depende do qual é o teu objetivo. Para fazer a avaliação postural, né? Que sempre foi muito subjetiva, nunca tinha números. Então ela estava se propondo a botar números. Eu digo, está indo no caminho que eu estou procurando, só que eu quero para um outro objetivo.
Elaborei, então, um protocolo com Eu isso. só imagino, tipo assim, a avaliação precisa estar um pouco para direita aqui. É um pouco, outro diz que é muito. Aí complica. Aí complica. Desculpa, mas é que Não, é mas muito evidente quando é que subjetivo assim. é opinião. É Né? isso aí. Eles vão concordar para qual lado está o problema, mas se é muito, se é pouco, daqui a pouco... Qual é a né? tua média? Vai a média das Desvio padrão opiniões. e etc. É. E aí eu elaborei um protocolo e eu falei, olha, agora eu já sei medir como uma coluna fica em pé Como ela e comparado deitado. Só que eu não conseguia fazer a coluna ficar reta. Eu digo, tá, e agora como é que eu faço? Eu não entendo de espuma. Aí eu tive que procurar engenharia. Eu fui procurar um curso na área de engenharia que fosse específico para materiais e que dentro da grade curricular eu pudesse estudar poliuretano, que é a química que, entre outros objetos, entre outros utensílios, ela produz a espuma flexível. Né? Porque o poliuretano pode ser um plástico duro também. Sim. Né? Mas a química específica para espumas flexíveis permitem fazer o que a gente usa hoje nos colchões. Eu digo, eu tenho que estudar essa química, eu tenho que estudar os efeitos físicos, quais são as metodologias que o próprio Inmetro utiliza para testar. Eu tenho que saber tudo isso. Eu não sei nada disso. Eu sou fisioterapeuta. Né? Quando eu fui fazer a seleção, então, para o mestrado, na Fevale, que tem tecnologias de materiais e processos industriais, eu olhei assim, tá, uma banca com... Tinha prova, passei na prova, proficiência, outra língua estrangeira. No caso, eu tenho espanhol e inglês, mas daí passei. E depois fui fazer a avaliação, a entrevista com uma banca com 3 doutores, engenheiros. Um era químico, 2 engenheiros. 3 doutores engenheiros. 3 doutores engenheiros ali para me escutar. Por que que um fisioterapeuta... E a pergunta foi essa. Por que diabos um fisioterapeuta quer fazer mestrado na área de engenharia? Aí eu comecei a explicar, e eu sou muito de gesticular, e eu sentindo falta de visualização. Eu olhei para trás e tinha um quadro. Eu digo, posso usar? Fica à vontade. Levantei. Cara, eu enchi o quadro e apaguei 2 vezes com os dados que eu tinha de biomecânica, com o porquê. Eu falei assim, ó, eu já sei fazer isso e isso, mas eu não sei controlar isso. E eu preciso disso. Porque só para mostrar que está errado, eu não acrescento nada. Eu tô dizendo que tá errado, isso eu já sei. Tá cheio de gente aí dizendo que as coisas não funcionam, mas não sabe fazer funcionar. Então, assim, ó, eu preciso saber funcionar. Eu preciso estudar isso aqui. Aí eu vou saber mexer na estrutura do colchão e eu vou chegar no objetivo que eu quero. O meu intuito é poder dizer que um produto tenha eficácia ortopédica cientificamente comprovada, pela metodologia que eu desenvolvi. Eles olharam assim, a entrevista era 15 minutos, mas ela levou 1h30. Eu te conheço. Né? E aí eles ficaram muito surpresos, porque também assim, ó, o que seria estranho para mim fazer engenharia era estranho para eles ouvir da fisioterapia. Eles não entendiam muito o que eu falava. Sim. Eles entendiam que eu falava muito, mas não muito o que eu falava. E aí o que aconteceu? Eu saí, eu iria receber a resposta em 10 dias. Não deu tempo de eu atravessar o corredor. Um deles, químico, chegou assim, olha, cara, sensacional a tua ideia. Eu entendi tudo. Os meus 2 colegas ali estão assim, né, impressionados, mas não sabem nem com o que ainda. Eles não sabem se é bom ou se é ruim o que tu quer. Mas a minha esposa é fisioterapeuta. Então eu estou acostumado com esse linguajar. Com esse papo. Eu entendi tudo. Cara, sensacional, tu vai ser meu aluno. Então, mas a resposta é daqui a 10 dias. Não. Tu vai ser meu aluno. E eu já fui para casa dando pulinhos, né? Eu digo, impressionei os 3 doutores. E aí entrei no mestrado. Aí levei pau. Porque era só engenheiro do meu lado, engenheiro de tudo que é área, engenheiro plástico, engenheiro químico, tudo engenheiro. Professores, todos engenheiros, né?
E toda vez, toda disciplina que eu fazia, nós éramos 7 alunos, né? Só. Cada um se apresentava e eu dizia, eu era o último, eu dizia, eu sou fisioterapeuta. E todo professor tinha a reação do cachorrinho que não entende. Ele virava assim, oi? O que um fisioterapeuta está fazendo aqui? Eu tinha que contar. Meus colegas, essa história é tudo de novo. Tô te acompanhando desde o início disso aqui. Daí, alguns aceitaram de bom grado, outros se surpreenderam positivamente, dizendo, nossa, né, eu consegui ser competente em algumas áreas de análise de gráfico, que eu sempre tive facilidade, e pelo menos 2 fizeram de tudo para que eu não passasse. Porque eles não admitiam que alguém fora da engenharia... O curso de engenharia é peculiar. Ele é difícil. Eu fui apelidado de cético de plantão. Porque eles davam os conceitos lá e eu dizia, tá, mas de onde isso? Como assim? Me explica melhor esse negócio. Como se eu estivesse duvidando da realidade. Eu digo, não, mas eu preciso entender o porquê, senão não faz sentido. Tu só me jogar um conceito e eu tomar por verdade, eu não sou daqui a pouco tu me fala uma bobagem e eu vou acreditar? Não, me explica por que chegou nesse conceito. E o professor, não, tudo bem, eu vou te explicar, porque tu não fez faculdade de engenharia. Exatamente isso. Mas é que a engenharia tem uns negócios malucos, tipo, vamos estudar gases. Tá, o gás ideal, ele tem isso, isso e isso de característica. Eu digo, qual é o nome dele, professor? Gás ideal. Gás ideal. Ideal é um gás que existe. Objetivo. O gás... Me diz na natureza qual o gás que se comporta assim. Ele não tem. Eu digo, como não tem? Não tem. Mas se não tem, por que a gente estuda o gás ideal? A gente está estudando um negócio que não existe? Não, ele é o parâmetro que a gente inventou para os outros. Digo, agora entendi. Mas no início eu pensava assim, que bobagem, nós estamos estudando um negócio que na prática não existe. Vocês até entenderam que eu precisava de um parâmetro, ok. Então tem essa maneira de observar o mundo com outros olhos que é completamente diferente da área da saúde. Completamente diferente. E aí eles falavam alguma coisa e depois diziam, não entendo por que acontece isso. Eu digo, não, só um pouquinho. É porque a gente enxerga assim, tá vendo? Então se a gente fizesse um material assim, ajudava nisso? Eu digo, claro, mas tem que ser assim, 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 assado. Então teria que pesquisar. Eu digo, Daí eles olharam assim, agora eu estou entendendo a tua vantagem que tu vai ter no mercado. Porque hoje nós teríamos que juntar um engenheiro e um profissional da área da saúde para os dois tentarem se entender, para saber só que 2 linguagens completamente diferentes. Tu vai conviver pelo menos 2 anos aqui com essa linguagem diferente e nos explicando essa tua linguagem diferente. O que acontece? Hoje eu tenho a habilidade de entender como é que se faz materiais. Aprendi espuma flexível, mas tive que estudar outros também. Sim. Eu sei como é que se aplica, eu sei qual é a necessidade no corpo humano. Então, eu consigo fazer a interligação muito fácil. Muito fácil. Tanto que meu trabalho hoje é com espuma flexível. Né? Então, tu desenvolveu uma tecnologia. Uma metodologia científica de aferição da eficácia ortopédica de colchões. Nenhum Inmetro tem isso. E é proposital que não tenha. Porque eu fui até o Inmetro, mostrei o que dava para fazer. O Inmetro falou assim, tu tem noção que isso iria bagunçar todo o mercado? Primeiro porque se a gente coloca isso como regra para ser atingido, o mercado ia ter que parar para começar a fazer colchão diferente. Eles não sabem fazer. A lei diz que eu não posso concentrar o conhecimento numa pessoa ou numa empresa. Então, tu teria que abrir para todo mundo como é que se faz o produto. E sendo uma norma, é uma norma, tu não é remunerado por isso. Eu digo, tá. Obrigado. Estudei, mas não vou ganhar nada com isso. Vou revolucionar o mercado. Mas pagar minhas contas, não. Eu digo, não, então eu vou para a iniciativa privada, como se diz, né? Eu vou oferecer a possibilidade para empresas que queiram trabalhar com ortopedia, realmente em colchões, de poder mostrar nosso produto
tem aferição ortopédica, ele é cientificamente comprovado que funciona. E aí... Tu acredita que eu tava fazendo uma entrevista e eu tava falando sobre o teu trabalho e tal, eu falei assim, eu tenho esse colchão. No meio da entrevista, eu não tinha te contado isso, mas ainda é pra te ver. Eu tenho esse colchão, isso aí funciona mesmo. É verdade. E aí ele falou o nome da marca, não vou dizer aqui, mas ele falou o nome da marca. Eu falei, olha só, é que eu ainda não tinha encontrado Sim. gente, porque não são todas as marcas do Não, mercado, porque- são não. marcas exclusivas, basicamente, que tem essa E tecnologia. é raro tu ter essa situação, porque assim, ó, os colchões magnéticos, que tem outra proposta dos colchões convencionais, eles ainda não chegaram a 5% Do mercado. do mercado, né? As marcas específicas que hoje utilizam a minha tecnologia, elas são que 1% de todas as marcas. Então, desses 5% vai dar 0,05. Sim. Uma coisa muito Pequena pequena ainda, muito pequena. Então, deixa eu te fazer outra pergunta. Mas antes disso, pessoal, não esquece de deixar o like. Confere nossos patrocinadores que estão no canto da tela e também na descrição desse vídeo. Eu queria te fazer uma pergunta que essa a gente vai poder discorrer bastante. Quais são as maiores atrocidades do mercado do colchão? Então, vamos por partes, como diria, né? Primeiro, independente, eu não quero puxar a brasa só para o meu assado, Claro. independente da eficácia ortopédica. O mercado ele é muito deturpado na questão da qualidade da matéria-prima. Qualidade da matéria-prima. Por quê? Porque o que se conhece por densidade de um colchão, a densidade é um termo técnico que não é simplesmente dureza. Todo mundo acha, quanto mais denso, Mais duro. mais duro. Existe uma relação direta quando tu usa a mesma matéria-prima. Porque densidade, tecnicamente, é o peso da matéria-prima por metro cúbico. Uhum. O que é isso? Pega uma caixa de 1 metro cúbico, enche de matéria-prima para espuma, forma a espuma, pesa. Se aquilo ali pesar 33 quilos, densidade de 33. Uhum. Se a mesma caixa, o mesmo quantidade de matéria-prima pesar 45 quilos, é fácil de entender que tem mais matéria-prima socada ali dentro, então vai ser mais duro. Mas a química também permite que tu bote muito mais matéria-prima, e a química sendo diferente, a reação física também vai ser. Por exemplo, a espuma da NASA tem muita matéria-prima. Deixa eu fazer Que uma chega a fazer pergunta. uma densidade de 120 e é mole. Ah, mas agora tu falou espuma da NASA. Isso é porque é conhecido agora no eu mercado. já Não, o mercado aceita, aí nós temos que ir para um outro lado, que é a parte comercial, marketing. Tu fala espuma da NASA, cara, essa espuma nunca existiu na NASA. Não é assim que funciona. Mas pegou. É o nome convencional É agora. um nome convencional, é que nem a energia quântica dos colchões magnéticos. Não tem nada de quântico ali, né? É um campo eletromagnético de extrema baixa frequência, isso. Mas o cara que inventou isso tinha que botar um nome. Comercial. E aí ele botou quântica, energia quântica. Cara, entre a teoria da energia quântica e o que tem no equipamento, água para o vinho. Sim. A energia quântica não é nem controlável ainda. Ela está sendo um objeto de estudos, não se controla ela. O quantum, que é essa pequena partícula de energia, não se sabe nem como ele se comporta direito. Tem hora que ele desaparece no espaço e aparece em outro ponto. Isso é uma coisa muito É louca. até previsível matematicamente, mas como que algo some e aparece? Isso é uma coisa sobrenatural ainda. E aí tu quer controlar isso. E aí tu ainda quer usar como fonte de tratamento. Sim, um dia talvez seja. Agora, não. Não, e é legal que, tipo assim, fala assim, não, mas energia quântica, que nem tu falou assim, ele some num ambiente e aparece em outro ambiente. Agora, em 2021, foi observado que do buraco negro acontece isso. É assim que a energia consegue ser do buraco negro. E assim que conseguiram observar o buraco negro. Então, olha só o tamanho de distância do que tem da realidade. Não, que pode...
Já mexeu num Conseguiram ver, primeiro conseguiram ver como é que funciona. Não, e aí já mexeu de novo num conceito antigo, que é o buraco negro. Que nada sairia do buraco negro, né? Então, cara, sei lá o que vai vir ainda. Né? Pelo, né? Tem muito chão pela frente, muita gente pesquisando. Pra gente chamar de pra alguém já lançar no mercado, num colchão. Quer dizer assim, não são pessoas mal intencionadas. Elas só estão usando o nome de uma forma equivocada. Que, num país como o nosso, cola. Sim. Em pessoas esclarecidas, o cara é charlatão se falar isso. Né? Então, quando eu dou treinamento técnico, eu explico. Olha, funciona assim. O nome é um nome comercial, ele está equivocado. Se tu quiser continuar usando esse nome, pode até impressionar pessoas que não vão questionar. Mas se tu entrar na casa de um engenheiro, se tu entrar na casa de alguém da área da saúde, alguém que já tem noção de que isso é uma novidade extremamente recente da ciência, o cara te bota para correr. Sim. E depois de dito isso, 2 mais 2 não é mais 4. Sim. Porque daí tu perdeu toda a credibilidade. E necessariamente, às vezes, essas tecnologias têm eficácia, só tem nomenclaturas bizarras. O equipamento da suposta energia quântica, ele tem suas funções. E é muito interessante. Só que não é com esse nome. Sim. Esse nome propõe, e aí começa outras distorções, que aí nós vamos partir para a questão dos colchões terapêuticos mesmo, que é falar em cura. Uhum. Ou então, pegar um pressuposto, que eu chamo de desonestidade intelectual, tá? Já deve ter chegado na casa da pessoa aí, você que está em casa, tá vendo? Você recebeu uma demonstração de colchão magnético. A lista de benefícios é uma enciclopédia. Ele é bom para tudo. Bom para tudo. Mas baseado no quê? Ora, se sabe que um campo... A explicação que lhe deram foi errada. Né? Já falaram em campo magnético da Terra, carência de magnetismo e um monte de coisa que não é assim que funciona. O que se sabe é que um campo magnético próximo do nosso corpo faz com que as células se alinhem dentro da circulação sanguínea. O que deixa o fluxo mais facilitado. Se a gente fizer fila, é mais fácil de sair numa porta estreita. Sim. Se a gente quiser sair junto, vai dar ombro com ombro e a gente se aperta lá. Aí, né? Então, organizando a circulação, ela normaliza. Até dá para dizer que ela incrementa o seu fluxo, porque o fluxo estaria baixo. Mas não dá para dizer que ela aumenta acima do normal. Sim. Não, mais do que o normal ela não ficaria. Né? Ora, mas uma circulação boa é a base de tudo. Você quer cicatrizar uma ferida, tem que ter uma circulação boa. Se você quer que o processo inflamatório dê conta de resolver o problema, tem que ter uma circulação boa. Você quer que enfim, que você evite de ter problemas vasculares, tem que ter uma circulação boa. Se você quer evitar depósito de gordura, tem que ter uma circulação boa. Mas não pode dar esse pulo, esse salto entre melhorar a circulação, normalizar ela e todos os benefícios em cima de doenças que são por déficit circulatório. Porque o incremento que se dá, primeiro que ele é temporário, ele se dá só enquanto em contato com o colchão. Você sai dali, as células desalinham de novo e voltam para a fisiologia normal. Tá? Não é um resultado que se mantém. Segundo, que esse efeito ele é sutil. É como se fosse homeopático. Tanto que eles vão dizer, olha, você precisa de algum tempo. Ok, não está errado nesse ponto. Mas, sendo o efeito sutil, qualquer contra-efeito, ou seja, qualquer coisa que cause malefício ao organismo, vai derrubar o efeito sutil, vai prevalecer. Então, assim, eu não quero que tenha depósitos de placas de ateroma, não quero depósito de gordura nas artérias. Beleza, vou usar um campo magnético ali que estimula o fluxo, evita... beleza. Mas vou comer picanha. Cara, deu, né? Uma picanha vale por meses usando o colchão. Aí o cara diz, não, eu vou usar isso aí para que eu não tenha problema circulatório e evite varizes. Beleza.
Aí o cara passa o dia inteiro sentado, fuma. Ih, e aí vai. Aí já era, né? Ou a pessoa anda só com salto alto o dia inteiro, vai ter problemas circulatórios em detrimento do colchão. Só que isso não é explicado. Quando eu comecei a dar treinamento para algumas empresas, o departamento comercial dizia, André, assim não dá. Tu está dando mais motivo para não comprar o produto do que para comprar. Eu digo, não. Os benefícios do produto existem, mas eles têm que estar associados com o hábito de vida da pessoa. Porque o brasileiro, eu não conheço outras culturas, não sou um cara viajado, mas eu sei que aqui no Brasil, se eu te oferecer um comprimido que tu tomando ele, você pode comer chocolate e não engordar, eu fico milionário. Se eu te oferecer um comprimido que se você tomar, seu corpo fica forte sem precisar ir na academia, eu fico milionário. Se eu te der um comprimido que você tomar, você pode fumar e nunca vai ter câncer de pulmão, eu fico milionário. Por quê? Porque as pessoas querem o resultado, mas elas não querem pagar o preço do sacrifício de se cuidar. Então tudo que substitui o sacrifício vai vender. Então, tu tem problema circulatório, tem problema de dores aqui, tu tem problemas aqui, e todos aqueles benefícios. Não, eu não dou conta de fazer sacrifício para cuidar disso. Vou deitar num colchão que faz isso por mim. Doce ilusão. Doce ilusão. Então, essa é a desonestidade intelectual. Vender o produto como solução de algo que, na verdade, não depende só do produto. Ele pode ajudar, ele tem motivos para ajudar. Se tu tem uma vida saudável, tu vai utilizar o colchão e tu vai ter os benefícios. Vai ter benefício. Ele potencializa. Tá? O que a gente usa na medicina, na área da saúde, é dizer que o produto tem uma ação integrativa e potencializadora. Isso, ou seja, ele vai integrar junto com outras coisas, alimentação, atividade física, e vai potencializar o efeito dessas outras coisas, da atividade física, da alimentação. Né? Explica para nós, não deixe de confiar nos nossos patrocinadores, mas explica para nós como é a qualidade do sono, eu tenho como recuperar? Eu sou um cara que trabalha bastante e às vezes durmo pouco. Eu consigo no final de semana dormir o final de semana inteiro e me recuperar ou na verdade só estou ficando mais doente? Então, infelizmente e infelizmente, eu costumo dizer que a graça e a desgraça do corpo humano é que ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. E essa capacidade de adaptação permite que a gente enfrente o dia a dia sem acontecer maiores problemas, mas permite que a gente se mantenha nesse esforço de se adaptar em detrimento de desorganizar o organismo a longo prazo. Seja degenerando ele, seja adoecendo, doenças crônicas. O corpo tem essa capacidade. Então é difícil dizer para uma pessoa, olha, tu não está sentindo nada, que legal, mas tu está te sacrificando. Agora tá legal porque teu corpo aguenta esse sacrifício. Essa adaptação. Mas ali na frente teu corpo vai perder essa capacidade e aí tu tem uma vida de sacrifício, desgaste em articulações, o teu próprio organismo está numa situação que agora talvez, né, dê para regredir com alguma atividade física e alimentação balanceada e um bom sono, mas talvez, além de tudo isso, vai ter que tomar uma medicação para controlar, porque já não dá mais conta. É o preço que se paga por passar uma vida toda forçando o organismo a situações que estão chegando no limite dele. O sono, ele faz parte do tripé da saúde. Tá? Ele é um mecanismo fisiológico que é necessário para a vida. Ou seja, tu quer matar alguém, tu deixa ela sem dormir alguns dias, ela morre. Então o organismo entra em colapso. Então o sono é necessário para se viver. Ele é fundamental, como comer e como se exercitar. E ele tem algumas características específicas dessa fisiologia, que fogem muito à regra das outras coisas. Né? Por exemplo, sono, ele tem efeito imediato, diferente da atividade física e da alimentação. A alimentação, tu não consegue emagrecer 10 quilos de um dia para o outro. Nem engordar. Por mais bobagem que tu faça, não consegue.
Atividade física, tu não consegue criar resistência para correr 10 quilômetros de um dia para o outro. Se tu é sedentário, se tu aguenta correr 2, tu pode passar o dia na academia treinando, no outro dia tu não consegue correr 10. Sim. O contrário é verdadeiro. Se tu aguenta correr 10, tu pode passar o próximo dia deitadão, sem fazer nada. No dia seguinte, tu ainda corre os 10. Não vai perder a tua capacidade num dia. Tá? Sono, uma noite mal dormida, é evidente os reflexos físicos e mentais na pessoa. Uma noite. Tá? Então, faz diferença imediata. Ela já funciona diferente das outras duas bases do tripé. E depois ela segue regras, são bem peculiares. Por exemplo, sono, para ser bom, a primeira coisa que tem é obedecer a quantidade de horas que o teu organismo precisa. A média é 8 horas. É média. Se eu preciso de 7, tu precisa de 9, e nós dois tentarmos dormir 8, ficou ruim para os dois. Tá? Então, Eu no mínimo 8, eu já me conheço. Se eu não dormir 8, eu já não tô bem. Não está legal. Então cada um descobre a sua quantidade e essa quantidade vai mudar ao longo da vida. Ela sempre vai diminuindo. Diminuindo. Um recém-nascido dorme 22. Putz, nunca tinha pensado nisso. Dorme 22 horas por dia. O que enganam os pais e as mães é que não são 22 horas seguidas. Aquelas 2 horinhas, aquelas 2 horinhas acordado, de meia hora ele acorda 1 minuto. Então ele passa as 24 horas. Não, já tem cálculos mostrando que um casal, quando a gente fala casal, a gente está deturpando, é a mãe, tá? Uhum. Perde no primeiro ano de vida do filho cerca de 700 a 800 horas de sono no ano. Caramba! Isso é mais ou menos como ficar 3 meses sem dormir. Caramba! Não, acaba com a resistência da pessoa. É muito sacrificante. Né? Então, é que não explicam. A criança dorme 22 horas, mas não é contínua. É bem intercaladinho. Acorda porque fez xixi, acorda porque tá com uma cólica, acorda porque tá com fome, acorda porque... E isso não é combinado. E acorda com um alarme. Mas o meio de comunicação da criança é chorar. Isso. Então, isso vai diminuindo. Quando chega na adolescência, 10, 12 horas. É natural, então. Aí, quando chega na fase adulta, 8 horas. Teu avô dorme 6, 4 horas. Sério? Não que o organismo não precise mais, ali ele não consegue se manter dormindo direto. Aí ele compensa depois do almoço, dá mais uma dormidinha ali de 1 a 2 horas e faz as... Loucura. Mas agora assim... faz sentido ele estar 6 horas varrendo o chão. É mais ou menos isso, ele não fica na cama. Então essa é a primeira condição. A pessoa tem que entender qual a sua necessidade. Homens e mulheres têm necessidades diferentes, normalmente, via de regra, 1 hora a mais para a mulher. Via de regra. Tá? Isso não é algo absoluto. E tem que cuidar para isso não dar problema social. Tá? Tu não pode acusar tua mulher de ser preguiçosa porque ela precisa dormir mais. É o organismo que precisa. Tá? Esse é um fator. Quantidade. E isso é um dos problemas do mundo moderno. O que a gente chama de privação de sono. As pessoas estão dormindo menos. Sim. Tá? Então, não estou falando em qualidade, quantidade. Estão dormindo menos. Depois tem a questão da rotina. O cérebro adora rotina. Porque para o cérebro, tudo que tem rotina é previsível. Se for previsível, ele acalma. Tu fica muito mais tranquilo se tu souber que quando sair de casa, tu vai ir para tal lugar e o tal lugar está lá te esperando. E lá tem uma cadeira, e lá tem água. E lá tá tem isso, certinho. tu já vai tranquilo. Tu não vai preocupado com isso. Então, se o cérebro sabe que tu precisa de 8 horas, mas às 6 horas da manhã tu tem que estar em pé, o cérebro quer às 10 horas estar dormindo. E se tu colocar isso como rotina, para ele é uma maravilha. Ele vai aproveitar muito melhor. Porque ele se induz. E rotina a gente começa a botar desde criança. Tu consegue botar rotina num recém-nascido. Sim. Tu vai colocando. Sim. E existem literaturas infinitas sobre isso. Rotina, é hábito. Tá? Quando tu fizer isso automático é muito legal. Abraço pro Michael Hábitos. Eu durmo 6 horas e meia. Agora com a pandemia isso bagunçou.
Bagunçou a rotina das porque pessoas. é que realmente deixou de ter rotina, né? Deixou de ter Porque rotina. tu tá trabalhando, tu tá descansando, tu tá... Aí tu é tem. tudo ao mesmo Eu, por tempo. exemplo, faço muito mais coisa agora em home office. Eu não preciso sair de casa cedo como eu saía antes. Que eu saía às 7h30 de casa, 7 horas. Então, 6h30 eu estava acordado. Então bagunçou. Mas quando estava na minha rotina, 6h30 eu acordava. Eu precisava de 6 horas e meia de sono. Dormia meia-noite e acordava às 6h30. Sempre. Aí quando estava no inverno, chovendo, num domingo, 6h30 da manhã o André acordava. Era assim. Mas é que rotina produtiva Porque é rotina. é assim, de segunda a Então tu segunda. tem que ter rotina. Tá? Ah, mas não dá porque... Não. Saiba que não tendo rotina, baixa a qualidade. Só isso. Eu tenho uma janta hoje, eu tenho uma confraternização, tenho um casamento. Ok, bagunçar. vai, viva. Não tem problema. Mas não espere que amanhã seja o teu melhor dia. Porque não vai render tanto. Porque tu vai estar pós um sono ruim. Ou um E sono o efeito é imediato. O efeito é imediato. A terceira regra é não interromper o sono. O sono não pode ser interrompido. Ele tem que ser contínuo. Eu tenho gato, o que eu faço? Porque se ele quebrar o ciclo do sono durante o sono, o ciclo do sono não tem tecla pause. Ele não para onde ele foi interrompido e segue adiante. Ele restarta. Entendi. E aí tu fica fazendo esse bate e volta. E algumas funções do sono não são executadas. Porque ele não consegue completar o Não ciclo. completa. E aí você passa as horas dormindo. O micro despertar não é um despertar, ou seja, tu não acorda necessariamente. Tu vai acordar com mal-estar, indisposto, sem saber por quê. Ah, acordei, parece que eu estou mais cansado do que quando eu fui dormir. A sensação vai ser essa. O teu dia vai ser uma porcaria. Porque o primeiro efeito é da performance mental. Tudo tu perde. Capacidade de raciocínio. Tu fica mais burro naquele dia. Capacidade de solucionar problemas. Criatividade. Vai lá pro pé. Memória de curto prazo. Deixa eu lembrar alguém que está em casa. Já saiu, foi no mercado comprar 5 itens e voltou para casa com 4, indignado, mas já era 5 coisas que eu tinha que comprar. Na hora de descarregar tudo, farinha, esqueci. Isso é memória de curto prazo dando falhas. O estresse causa isso? Causa. Tá? A nossa falta de prática em memorizar atualmente causa. Né? O meu filho é de outra geração. Pergunta se ele sabe as capitais dos estados do Brasil. Nunca precisa decorar. Para que ele vai saber? Tem no Google. É isso aí. E claro, tem a questão da utilidade também. Mas por que eu vou saber? A capital do Acre, dane-se. Eu tenho mais coisas para fazer. Mas não é Acre. Desculpa aí. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a educação mudou. Né? A gente está tentando aprender as coisas para botar na prática. Compreender as coisas é mais importante que decorar. Mas o hábito de decorar tinha benefícios. Tira, tem benefício. Pô, antes eu sabia o número de telefone de todo mundo. Exatamente. Agora eu não sei. Só sei o meu. Eu só sei o meu. Se eu precisar pedir socorro... Cara, pede pra mim. Eu peço pra mim. Não tem que fazer o quê? Eu não tenho. Os números aumentaram? Não. É que tem guarda no celular. Por que eu vou... E aí a gente começou a emburrecer nesse sentido. Daí tu não decora mais. Se eu passar o meu número pra ti, agora, daqui a 2 horas tu não lembra. É difícil. Porque a gente não tem mais o hábito. E claro, com a performance baixa de um sono ruim, aí vai tudo por água abaixo mesmo. Né? Alteração de humor. E claro, o sinal físico mais evidente é o bocejo. Ver uma pessoa bocejando durante o dia, já tá ruim. Já tá ruim. Mas eu tô percebendo que meu sono tá muito ruim. Tu vai falando e eu tô pensando assim, ontem eu tava acabado, cansadão, muito antes do que o normal. Exatamente. Agora eu tô bocejando. Não, pra tu teres uma ideia, o ideal é que a gente chegue no horário de dormir um pouco antes, tipo 1 hora antes do horário de dormir, tu não tem sono.
Sim. Pensa assim, nossa, eu vou virar madrugada. Aí o que acontece? Tu tem que ter uma bateria de reserva que tu tem, para uma emergência. Tu tem que induzir o sono. Aí o que a gente pede? Ó, tira a luz bloqueia a produção de melatonina, né, quando ela bate na retina, e a melatonina é um hormônio que dá sono, que te deixa sonolento. Depois quando tu fecha os olhos, ele começa a produzir, a fortalecer teu sistema imunológico. Então, uma noite de sono mal dormida te deixa mais propenso a ficar doente. Mas a melatonina precisa ser produzida para tu ter sono. 25% da radiação solar tem luz azul. E a gente se baseia no nosso ciclo circadiano, que é na base da luz e sem luz. Nosso organismo funciona diferente quando está tudo escuro e quando está tudo claro. É a adaptação ao ambiente. Só que com a criação da luz artificial, isso começou a bagunçar. Porque a chama, o fogo, não tem luz azul. Então tu pode ter uma fogueira ali e vai ter som igual. Beleza. Lampião, beleza. A lâmpada incandescente deve ter mais ou menos uns 5% de luz azul. Né? A fluorescente já chega a bater em 10, quase 15% de luz azul. O LED chega a 20%. É praticamente botar o sol dentro de casa. Entendi. Então assim, ó, tá, tudo bem, nós estamos aqui, é dia, mas se fosse noite, para o meu organismo, é dia. Aqui dentro é dia. O dia. shopping funciona desse jeito. O shopping funciona. Então o que acontece? Nós estamos botando lâmpadas de LED, por uma questão de economia de energia, mas estamos estimulando o nosso organismo como se fosse dia. O que a gente pede? Cara, sai de perto do que tem LED pelo menos no período da noite. 1 hora antes de dormir, para dar tempo de produzir o hormônio e tu ter sono. Agora, o que tem LED? Lâmpada, celular, tablet, computador, TV. E a gente tem vício em tela. Aí eu te pergunto, dá para ficar longe disso aqui 1 hora antes de dormir? Só se tu te propor o seguinte, não, eu vou tomar um banho, eu vou preparar alguma coisa para amanhã, sei lá, te distrai, né? Ou então... É isso, dá, porque vai estar a luz ligada. Então é complicado. É complicado. Aí, a vida moderna acabou. Aí a gente tem que orientar, olha, tu não pode estar com o estômago cheio, porque o metabolismo do sono é baixar a frequência cardíaca, o coração bate mais devagar, bate com menos pressão, a pressão baixa, a frequência de respiração baixa, e aí tu dá um estímulo de digestão, quer dizer, tudo que está baixando o metabolismo, tu vai aumentar alguma coisa, para quê? Ou vai ter acontecido 2 coisas, ou tu vai dormir muito mal, que vai acontecer, vai dormir muito mal, e também tu vai fazer digestão do jeito pior que tem. Então, assim, ó, alimentação leve, 2 horas antes de dormir, nada de estimulante, como refrigerante, chocolate, ou chás estimulantes, inclusive erva mate. Aí tu vai falar isso aqui pro gaúcho, que não pode tomar chimarrão antes de dormir? Se quiser dormir bem, né? Então tem que adaptar alguns hábitos. E manter, por exemplo, o celular longe da cabeça enquanto dorme. Por quê? Porque o cérebro trabalha numa frequência de hertz, que são as ondas, que é calculada em hertz, na faixa de 2 a 7 hertz, na maioria do tempo. Alguma fase do sono aumenta, mas a maioria é assim, é baixa frequência. Teu celular, se tu olhar no manual, ele trabalha a 1900 Hz. E ele forma um campo eletromagnético com essa frequência de até 2 metros de alcance. Tá, mas ele está desligado, ninguém está falando nele, tá, mas ele cria esse campo quando faz contato com a antena. E o contato com a antena não é só quando tem uma ligação, é em atualização de dados também. Então, teu Facebook atualizou, teu Instagram atualizou, teu WhatsApp atualizou, qualquer coisa atualizou, então bota 2 metros de distância, ou seja, depois dos teus pés. Mas eu uso ele como despertador. Eu falei, maravilha, ele desperta, tu tem que levantar. É a função.
Mas as pessoas estão usando do lado da cama, às vezes embaixo do travesseiro. Aí dá para piorar a situação. Tem Wi-Fi. Wi-Fi não é 1.900 Hz, é 2.400, 500 Hz a mais. Mas até aí tá tudo errado mesmo, não é esses 500 que Não é é o muita problema. muita coisa. O problema é que ele alcança 50 metros. Tu tem que botar senha nele, senão teu vizinho pega. Ele atravessa a parede. Ah, então tem que desligar o Wi-Fi? No mundo ideal, tipo gás ideal, teria. Mas não vai. Não vai. Não, essa geração não tem como levantar de manhã, ligar o Wi-Fi e esperar 2 minutos para ele conectar tudo. Imagina, esperar 2 minutos. Não, pegar o hábito de levantar para ligar o Wi-Fi. Não, tá louco. Eles não sabem o que é a internet de escada. É imediato. Sabe, é imediato. Então, eu não vou querer mudar o mundo. Mas o que eu tenho que fazer? Bota esse Wi-Fi lá na sala. Não no teu quarto, de jeito nenhum. Não no quarto de ninguém. Quanto mais distância, melhor. Atenua o problema. Então tem que induzir o sono. Tá? A gente tem que induzir porque, em tese, a gente teria bateria para dar uma empurrada. Tu induz o sono, beleza. Tem o hábito, teu cérebro está sabendo que está na hora de dormir, e assim vai. Mudanças disso sempre baixam a qualidade do sono. Aí nós temos situações corriqueiras, que as pessoas não entendem o porquê. Tu sai de férias. Aí quando tu volta, a sensação é que tu está mais cansado. Sim, tu mudou totalmente a rotina. E quando eu falo a rotina, não é só o horário de dormir. Eu digo a rotina do dia a dia. Para o cérebro, tudo que for igual é melhor. Inconscientemente. Para dormir é assim. Para viver seria uma monotonia. Mas para o cérebro seria uma maravilha para dormir. Aí tu sai da tua rotina, tu vai para outro lugar. Come outras coisas. Come outras coisas, vê outras coisas, sente outros cheiros, outras paisagens, né? E o cérebro tem que processar. E o cérebro tem que... É novidade. Agita. Chega na hora de dormir. E aí, a gente tem Até o tempo passa mais rápido. Muda tudo. Tua percepção das coisas. Muda, né? Aí nós temos um problema. Nós temos mania de bancar o super-herói. A gente só vai dormir quando está esgotado. A gente não induz o sono. A gente espera o corpo dizer assim, não aguento mais. E o que acontece? Todo sono, quando é induzido por fadiga, ele começa rápido, porém ele é um sono agitado, cheio de microdespertar. Né? Sono por fadiga, sono por medicação e o sono por álcool. Os três começam muito rápido, mas são sonos agitados que a pessoa acorda mal. A gente não pode deixar para dormir só quando não aguenta mais. A gente teria que ter a consciência de que tu não vai dormir para descansar do dia que passou. Você descansa para o próximo dia. É se preparar para o próximo. Quer que o próximo seja bom, dorme bem. Porque senão vira uma bola de neve. Tu dorme mal, porque deixou para dormir quando estava muito cansado, o sono foi agitado, não se preparou para outro dia. O outro dia não rende. Teu trabalho não rende, só dá problema, tu perde a paciência, dá retrabalho. Com todo, perdão a palavra, eu fico puto quando tem que ter retrabalho. Sim. Meu filho sabe, se eu tiver que descer para ir, desço da casa para a garagem, esqueci uma coisa, tem que voltar. Subir a escada e voltar de novo, eu digo, droga, vou fazer 2 vezes a mesma coisa. Sabe? Eu não detesto ter que repetir alguma coisa que não foi bem feito na primeira. Então, assim, o retrabalho numa empresa em larga escala, nossa, dá um prejuízo enorme. O funcionário vai errar, tu vai perder material, pode ter acidente de trabalho. Se tu é um prestador de serviço, a qualidade do teu trabalho diminui, não rende, sabe? Tudo piora. E aí tu deixa, não rende. É uma coisa que precisa de segurança, então, meu Deus. Aí tu não dá conta do teu trabalho, porque não rendeu, tu estica o teu horário, leva trabalho para casa, e aí acaba acarretando no boicota próximo teu dia. horário de sono de novo, e danou-se, o próximo dia é igual. Então tu tem que botar ordem na casa, tem que priorizar o sono. Não adianta. É contra a nossa cultura atual. Para mim é mais fácil porque eu estudo essa área, então é que nem falar de postura para um fisioterapeuta. Sim. Ele
tende a manter uma boa postura, porque ele sabe o que quer. As pessoas não sabem, não tem como. Então a gente parte do trabalho de quem lida com o colchão, que é as empresas que eu trabalho, eu ensino a orientar as pessoas sobre o que é o sono. Porque se ela souber como é que funciona o sono, aí ela vai entender também, entre outras coisas, por que ela vai adquirir um produto que melhora o sono. Porque o colchão pode interferir no sono. Mas se eu só disser que interfere no sono e o sono não tiver relevância para ti, grande coisa. Ah, não sabia. É mas um pré-conhecimento. Não. Eu sempre acho que um cliente consciente é o melhor cliente. Ele sabe por que está comprando. Né? Sim. É isso. André, deixa tuas redes sociais. Se quiser demandar algum agradecimento, se tu quiser deixar como te encontrar, onde tu tá, em que redes, se tu quer falar alguma coisa sobre o teu produto, fica à vontade pra gente acabar aí nas últimas palavrinhas. Bom, a rede social eu tenho o perfil do meu laboratório, @hortuslab, né? Se encontra ali no Instagram. Ele normalmente é atualizado com conteúdo muito bem produzido, né? Diga-se de passagem. O pessoal aqui da curadoria mudou realmente a cara da minha empresa. O meu trabalho hoje é desenvolver o produto de acordo com a necessidade do cliente por conta do formato do corpo. O corpo do ser humano tem pesos e tamanhos diferentes em cada região. E se ele tem pesos e tamanhos diferentes, cada região necessita de um suporte diferente. Não existe o colchão que se adapta a qualquer biotipo. Uhum. Não. Ele reage conforme o peso que ele recebe e cada peso é diferente em cada região, então ele vai reagir diferente. E às vezes nós temos que, por exemplo, o ombro é mais largo que o quadril, mas o ombro é mais leve que o quadril. Mas como é que tu faz para resolver por uma parte que é mais leve, já que ela é mais larga, ela tem que afundar mais para manter o equilíbrio da coluna. Como Então, a gente falou lá no início. aí, para fazer essa brincadeira de equilíbrio, que é mais ou menos uma geometria que a gente faz, eu tenho que saber o que tem de peso aqui, o que tem de peso aqui, o que é o tamanho aqui, o que é o tamanho lá. É uma matemática complicada, mas isso eu me meti a engenheiro para fazer o cálculo. Aí eu calculo a resistência do produto. Isso para cada lado do colchão, porque cada pessoa que vai deitar tem as suas medidas. Isso garante o alinhamento da coluna. Garantindo o alinhamento da coluna, eu não agrido a coluna. Se eu não agredir a coluna, não tem dor nem desconforto. Se não tiver dor nem desconforto, a pessoa não precisa procurar outra posição para se acomodar. Toda vez que a pessoa se movimenta na cama para se acomodar, ela quebra o ciclo do sono. É um micro despertar. Então, se tu tem uma cama que não te alinha, em maior ou menor grau, tu vai tentar te adaptar. Aquele velho conceito do ser humano tentar se adaptar. Vai fazer um esforço para isso. Quando o teu esforço não der conta, tu vai sentir desconforto. Isso acontece com as pessoas que têm um pouco mais de idade, que são sedentárias e que estão com excesso de peso. 90% das pessoas. O que acontece? A cada 15 minutos ela vai se virar na cama, fazendo um esforço em estado de sono. É um esforço sem coordenação, então ela vai fazer muita força para se movimentar, vai ficar com a musculatura cansada quando acorda, vai estar quebrando o ciclo do sono. Ainda tem um outro aspecto que o disco intervertebral não vai reidratar como deveria, apesar de estar na horizontal, porque ele está torcido porque a coluna torce. Então tu deixa de proteger tua coluna, cansa a musculatura e quebra o ciclo do sono. O que um colchão faz, o que eu desenvolvo, é evitar tudo isso. Manter o alinhamento, reidratar o disco, não dá desconforto, a pessoa não se movimenta na cama, não quebra o ciclo do sono. Então a pessoa acorda bem disposta mentalmente, bem disposta fisicamente, porque não ficou rolando, e a coluna protegida. Isso é que um colchão pode fazer por alguém para melhorar o sono. E eu vou aproveitar o gancho ainda para o mal do século, que é o que mais atrapalha o sono. E isso o colchão não faz. Tá? Não compre o colchão pensando que vai resolver, porque não resolve. O que mais tem atrapalhado o sono hoje é a ansiedade. É o mal do século.
Século passado diziam que era depressão, agora virou ansiedade, e agora já estão vendo que depressão e ansiedade andam juntos. O cara depressivo pode ter crises de ansiedade, o cara muito ansioso pode acabar depressivo. Por que a ansiedade? Porque se tu ficar pensando no dia de amanhã, hoje, tu não descansa. Daí tem a velha brincadeira do casal que tá 3 horas da manhã, o cara tá rolando na cama, para um lado para o outro, e a mulher não consegue dormir e chega assim, tá, o que tá acontecendo? Aí ele diz, olha, eu não te avisei, mas sabe o nosso vizinho aqui do outro lado da cerca? Então, eu tô devendo 5 mil reais para ele, é para amanhã, eu não tenho dinheiro. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tu tá devendo 5 mil reais pro nosso vizinho aqui, é para amanhã e tu não tem dinheiro. Tá, vou resolver. O cara, como? Ela levanta, abre a janela, bate palma, chama o vizinho. Não vai dar pra pagar amanhã. O vizinho acorda assim, o que foi? Seguinte, meu marido tá te devendo 5 mil reais, é para amanhã, ele não tem dinheiro, não vai te pagar amanhã. Tu entendeu? Entendeu? Entendi. Boa noite. Fechou a janela, voltou pra cama. Aí o marido, tá louca? O que é isso? O que tu fez? Não, agora quem não dorme é ele. Muito bom. Porque o cara agora vai ficar pensando que não vai receber. Tu sabe que não vai pagar. Ele sabe que tu não vai pagar. Relaxa, não tem o que fazer. Amanhã é amanhã. Hoje, de hoje até amanhã, aquilo que tu não deu conta durante o dia, agora dormindo tu não vai fazer. E de madrugada tu não tem como resolver. Não tem. Então relaxa. Mas as pessoas não... Isso é fácil de dizer, isso é fácil de fazer analogia, de brincar. Mas quando o bicho pega, é complicado a preocupação, né? O senso de responsabilidade. Mas a gente tem que tomar conta disso. Porque senão não vai ter amanhã. A gente vira escravo. O meu trabalho hoje, então, é fazer consultorias para empresas de colchões magnéticos que queiram ter essa tecnologia ortopédica. São poucas que tem no mercado. Tá? Se alguém tiver interesse, entra em contato comigo. Eu analiso o perfil e eu indico qual é o produto que melhor se adapta. Show. Né? Muito obrigado, André. Esse foi mais um PowerCast aqui na Curadoria Digital. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e conferir nossos patrocinadores, que graças a eles nós estamos aqui. Brigadão e até a próxima.